10 de março de 2021, disciplina Física 1, flexibilizada por conta da pandemia do coronavírus. Nós estamos aqui com a turma VT1 e vamos hoje trabalhar um pouco mais sobre os princípios da cinemática. Por enquanto nós estamos tratando a cinemática unidimensional. Mais para frente nós vamos trabalhar a cinemática bidimensional. E eu peço a todos vocês que continuem se manifestando. Manifestem-se por áudio, manifestem-se por escrito, né, no chat, enfim, manifestem-se. Isso é muito importante. É muito importante que vocês façam isso. Tá? Bom, eu vou agora compartilhar com vocês a tela. Eu vou sair daqui. Tá? Vou parar de compartilhar minha cara feia com vocês. E nós vamos compartilhar a tela. Ok. Na segunda-feira a gente já trabalhou um pouco sobre cinemática. Hoje nós vamos andar um pouquinho mais. Na cinemática unidimensional, tá? Bom, qual que vai ser a ideia hoje? A ideia hoje é a gente perceber como trabalhar com os modelos matemáticos, né? Nós vamos fazer modelagem e para fazer a modelagem, a primeira coisa que nós vamos ter são os dados. Então veja só, nesse caso aqui vamos trabalhar primeiro com velocidade constante. O que nós temos? Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos vamos fazer um experimento e nesse experimento nós temos os seguintes dados. No instante zero, a posição é zero. Nós colocamos essa posição, nós escolhemos o referencial. Então nós escolhemos o referencial sendo a posição inicial coincidente com a origem do sistema de referências. Tá? No instante 1 segundo, o objeto estava em 4 metros. No instante 2 segundos, nós medimos a posição do objeto e constatamos que foi 8 metros. E assim por diante. Então nós temos para cada instante entre 0 e 4 segundos, qual era a posição do objeto respectiva a esse instante. Então, para a gente pensar, qual é a previsão para t igual a 10 segundos? Veja que aqui há vários elementos. Um dos elementos é previsão. Previsão. Então, por que previsão? Né? A Ana Beatriz colocou 40 metros. Correto. O que a Ana Beatriz fez? Vamos lá, deixa eu copiar essa... Deixa eu copiar esse gráfico. Tá? E vamos abrir aqui. Esse aqui foi a aula passada. Deixa eu... Opa! Não era aqui. Tá. Bom, então o que foi que a Ana Beatriz... A proposta da Ana Beatriz, qual foi? Foi justamente poder, a partir dos dados, ela fez o que a gente chama de extrapolação. Tá? Então, a partir dos dados que nós temos até aqui, ela fez uma extrapolação e essa extrapolação que foi feita, ela chegou ao resultado que para t igual a 10 segundos, a posição foi 40 metros. Então, qual foi a consideração dela? Considerou que esses dados que nós temos aqui são dados que permitem que a gente faça inferências ou previsões ou estimativas. E foi o que ela fez. Mas
Vamos supor que, ao invés dele seguir viagem, que ele tenha parado. Ele encontrou uma barreira e fez isso aqui. Ou seja, peraí, peguei errado aqui, tá? Ou seja, a partir de t igual a 4 segundos, ele permaneceu parado nesse referencial, tá? Então ele permaneceu parado. Então veja que nós temos duas situações. Uma situação que a Ana Beatriz falou, que é fazer inferência com relação à posição que ele estará, né, quando t for 10 segundos. E a outra, nós podemos ter outras, tá? Infinitas aqui. Mas uma delas também é que ele parou, então a posição dele em 10 segundos é 16 metros. Tá? Então, isso por quê? Para deixar claro para nós que nós não sabemos o que acontece depois de t igual a 4 segundos. Por quê? Porque nós não temos esse resultado. Nós temos resultados depois. O que nós temos são os resultados entre 0 e 4 segundos. Nós não sabemos o que aconteceu depois. Confere, Ana Beatriz, colegas. Ficou claro isso? Para todos? Beleza. Ok. Agora, posso, Bruno? Claro. Olha só, nós só temos os valores até t igual a 4. Nós não sabemos o que vai acontecer com o movimento do objeto depois de 4 segundos. Nós medimos até 4 segundos. Ele pode ter parado depois de 4 segundos. Ele pode ter continuado. Ele pode ter feito um... Opa, cliquei errado aqui. Ele pode ter feito um movimento qualquer. Tá? Ele pode ter feito esse movimento qualquer. Então, nós não sabemos o que vai acontecer com esse objeto depois de 4 segundos. Tudo bem? Bom. Então, mas o que nós sabemos entre 0 e 4 segundos? E é isso que nós vamos mostrar agora, tá? Entre 0 e 4 segundos, embora a gente possa alegar que nós não temos conhecimento, né, do que vai acontecer, né, e pode ser que a gente não tenha mesmo, e não temos, tá? Mas o que nós podemos fazer é considerar, por exemplo, o intervalo entre 0 e 3 segundos. Tá? Quando a gente considera o intervalo entre 0 e 3 segundos, como que nós podemos fazer para investigar o movimento desse objeto entre 0 e 3 segundos? É o que nós queremos fazer. Tá? Então, para a gente estudar esse movimento, o que a gente faz? Faz a velocidade é igual a posição em 3 segundos menos a posição em 0, dividido pelo instante 3 segundos menos o instante em 0. Então, a velocidade desse objeto vai ser 4 metros por segundo, tá? Porque a posição em 3 é 12, né? E dividido por 3 vai dar 4 metros por segundo. Então, nós sabemos que essa é a velocidade do objeto para se locomover nesse intervalo entre 0 e 3 segundos. Tá? E é constante. Como é que a gente sabe que é constante? Basta tomar outros intervalos. Por exemplo, se a gente toma o intervalo entre 1 e 2,
se a gente toma um intervalo entre 1 e 2, nós vamos ver que vai dar 4 segundos também. Então, como que a gente pode ter certeza disso? Vamos tomar um triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, entre 0 e 3 segundos. Né? E vamos puxar esse triângulo para o lado, para a gente poder estudá-lo. Aqui, pronto. Então aqui é 90 graus e aqui é um ângulo alfa qualquer, tá? Esse lado aqui é ΔX, esse lado aqui é ΔT. Então nós vamos ter a velocidade desse objeto, ou melhor, perdão, a tangente desse ângulo vai ser igual a ΔX sobre ΔT. Então veja que um ângulo alfa, com um ângulo alfa, é possível nós compreendermos qual é o movimento desse objeto. Nós podemos investigar o movimento desse objeto ao longo de 0 e 4 segundos. Tá? Simplesmente trabalhando com a inclinação da curva. Tá claro isso, gente, para nós? Por favor, hein? Se tiver alguma dúvida, vocês falem. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos incrementar esse negócio aqui. Tá? Deixa eu aumentar ele aqui, para a gente poder compreender melhor. Agora nós vamos incrementar. O que nós vamos fazer? Nós compramos um aparelho que mede melhor a posição para instantes menores. Então nós conseguimos medir para meio segundo, 1,5 segundo, 2,5, etc. Então a gente vem aqui e coloca os dados. E a gente percebe que agora nós temos um resultado dessa forma aqui, ó. Mais ou menos, tá? É difícil manter a constância aqui da curva. Observem o seguinte. O que nós temos agora é essa curva verde, que está aqui representada para vocês. Então eu vou perguntar para vocês. Nesse caso, agora, com esses novos dados, aliás, deixa eu pegar os dados para vocês aqui no... Onde que está? Aqui. Não era bem esse, era esse aqui que eu quero. Esse. Pronto. E agora a gente pergunta: qual é a posição para t igual a 10 segundos? Veja que é a mesma pergunta que nós fizemos antes. Então agora a gente faz a pergunta: qual é a posição para t igual a 10 segundos? O que a gente pode dizer?
de forma franca, de forma clara, de forma precisa, o que nós podemos dizer? Qual é a posição para t igual a 10 segundos? O que vocês acham? Vou fazer a enquete. Quem acha que vai ser 10... Não, quem acha não. Eu vou dizer o seguinte. A posição para t igual a 10 segundos vai ser 40 metros. Sim ou não? Tá, tô aguardando. 12 de 18. Tá, 14 de 18. Vamos lá. Vou encerrar, tá? Encerrado. Então veja o seguinte. A maioria disse que sim, que vai ser 40 metros. Mas qual foi o fundamento que vocês utilizaram para dizer que vai ser 40 metros? Mudou alguma coisa agora? O que vocês acham? Os dados mostram outra coisa? Outro movimento desse objeto? Eu preciso da manifestação de vocês. Quem respondeu que vai ser 40 metros? Por que respondeu que vai ser 40 metros? Ana Beatriz, são os dados. Não precisava ser número ímpar, não. Ó, 1,5, por exemplo, é par. Não tem... Né? Não tem um motivo, assim, né? Mas... Professor, eu Sim, acho pode que falar. mesmo com a oscilação do movimento, Uhum. ele ainda continuou com uma constância em certos períodos, que eu Uhum. acho que no 40, no 10 ainda vai estar em 40. É o que eu imagino. Certo. Ok, Daniel. Legal. Ok, Bruno. Então nós estamos observando que, pelo que o Daniel falou, nós estamos fazendo uma estimativa com base no comportamento da curva. Confere? Então agora nós vamos sim fazer uma proposta aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo isso aqui, tá? Vou colar para cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Tá. Então, nós vamos fazer a seguinte proposta agora. Nós vamos analisar, da mesma forma que nós analisamos anteriormente, nós vamos fazer uma análise do comportamento dessa curva para alguns intervalos. Nós tínhamos feito para os intervalos, nós tínhamos feito para o intervalo entre 0 e 3. Entre 0 e 3. E nós verificamos que é 4 metros por segundo. Agora, nós vamos fazer entre T0 e, por exemplo, T1. Entre T0 e T1. E nós vamos verificar
que é 2 metros por segundo. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Entre 0, se eu tomar entre 0 e meio, tá? Nós vamos ter essa reta aqui. Deixa eu ver se ela fica na frente. Eu não sei porque que ela não está ficando na frente, tá? Eu esqueci de ver esse problema dela aqui. Não. Opa. Aham, tá. Ah, agora sim. Então tá. Então, veja que nós temos aqui uma curva que mostra para nós a velocidade de 2 metros por segundo. E nós temos a curva tá? Aquela curva que nós já tínhamos trabalhado com ela, que é para V igual a 2 metros por segundo. Então, o que está acontecendo aqui para todos os efeitos? Tá? Nós temos duas curvas, uma que mostra o comportamento da função e que V igual a 2 metros por segundo, e o outro que mostra V, não é 2 aqui, é 4. 4 metros por segundo. Ah, isso mesmo, Júlia, valeu. 4 metros por segundo. Então nós estamos aqui com duas curvas diferentes. Tá? E agora? Aqui, essa curva aqui, gente, na verdade, ela ficou para cima porque eu pus o ponto em cima, tá? Mas ela é... como eu pus o ponto, esse ponto aqui, eu pus em cima... Tá? Esse ponto, na verdade, ele deveria ser embaixo. Tá? Deixa eu fazer aqui novamente. Conforme os dados. Aqui. Pronto. Agora sim. Então, conforme os dados, nós vamos ter aqui que a velocidade é 2 metros por segundo. Eu não sei o que é isso aqui, mas... Ele não mostra algumas coisas, mas vamos lá, vamos tentar. Ah, não, é porque não veio mesmo, ó. Pronto, agora sim. Então a velocidade é 2 metros por segundo. Então, veja que agora, olhando se a gente tivesse a informação conforme a reta verde, tá? V igual a 2 metros por segundo. A gente também falaria que para t igual a 10 segundos, a velocidade vai ser 40 metros? A posição vai ser 40 metros? Para esse caso? Para os dois casos, nós vamos falar que a posição vai ser 40 metros? Percebemos, então, que a resposta que nós vamos dar à pergunta qual é a posição
do objeto quando no instante 10 segundos vai depender da forma como você faça a interpretação dos dados. Bruno, mas uma interpretação, tá? É uma das interpretações. Nós podemos fazer várias interpretações aqui, né? Então, o que acontece? Para cada interpretação que nós fizermos, nós vamos ter um valor diferente de velocidade. Portanto, a resposta que nós vamos dar para qual é a posição quando o instante for 10, quando ele estiver no instante 10 segundos, vai depender da interpretação que a gente faça. Mas pode variar de acordo com a interpretação? Não. Porque a posição dele vai ser muito clara. Ele vai estar numa posição muito clara. Então eu não posso ter isso. O que nós podemos fazer então? Opa, não é isso que eu queria. Tá? Anterior. O que nós podemos fazer então com relação a isso? Vou copiar aqui, próximo. Aqui. Então, o que nós podemos fazer é trabalhar as grandezas cinemáticas. Aí sim nós podemos falar alguma coisa. Então nós temos, quais são as grandezas cinemáticas, né? Eu já vou colocar na forma de função, mas é x de t, v de t igual a dx dt, e a aceleração vai ser tv dt, tá? Então muda o aspecto, porque agora nós estamos trabalhando com as definições que nós já vimos, que as grandezas cinemáticas são essas. Então, a partir de agora, nós podemos então estudar, mas nós precisamos ter muito claro que o que vai acontecer daqui para frente, tá? A gente não sabe. A gente não tem como saber o que vai acontecer com no movimento desse objeto daqui para frente. Ele pode ter esse movimento, ele pode continuar seu movimento, ele pode ter um movimento para cá, ele pode voltar para a posição que ele estava. Enfim, o que vai acontecer com ele, nós não sabemos. Mas nós podemos estudar, investigar o que está acontecendo durante o movimento. E aí, essa é a nossa proposta. E não estudar. Podemos fazer inferências? Podemos. Podemos fazer estimativas? Podemos. Podemos sim, sem dúvida nenhuma. Mas o estudo que nós vamos. A proposta de estudo que nós vamos fazer é outra. Não fazer inferências por fazer, mas ter fundamento, ter fundamentação. E é essa fundamentação que nós vamos trabalhar agora, gente. Tá? Então vamos lá. Então, com base nisso, nós temos mais uma vez, né, as grandezas cinemáticas. Opa, não quero escrever de verde, eu quero escrever de preto. Aqui, ó. Então nós temos aqui as grandezas cinemáticas, que são a posição, que nós vamos escrever em termos de função temporal, a velocidade, que é a derivada da posição com relação ao tempo, e a aceleração, que é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, com essas definições aqui, então nós podemos estudar tudo o que nós precisamos. Veja o seguinte, nós temos então a aceleração,
a velocidade e a posição. Então, se nós sabemos a posição e nós queremos saber a velocidade, olha o que nós fazemos. Está vendo aqui a definição? Se nós sabemos a posição em função do tempo, substituímos aqui e fazemos a operação derivada. Não precisa saber, por enquanto, como fazer a derivada. O importante agora é saber que existe uma relação entre velocidade e posição, né? Então, o que nós fazemos é a derivada. Então, nós fazemos a derivada dx dt e obtemos a velocidade. Se nós tivermos a velocidade, nós podemos também determinar a aceleração, tá? A mesma coisa, se nós tivermos a aceleração, né, por integral, nós podemos achar a velocidade. Então, integral de a dt. E conhecendo a velocidade, por integral, nós podemos determinar a posição. Então, agora, nós temos... Deixa eu copiar aqui para outra página, tá? Então, o que que nós temos? Nós temos a derivada e a integral. Essas operações nos auxiliam para que a gente possa determinar as grandezas cinemáticas a partir de uma delas. Então, a partir de uma, a gente pode obter as outras. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, gente? Nós estamos vendo apenas as relações. Nenhuma pergunta? Vocês estão me ouvindo? Estão comigo? Não, então, vou recuperar aqui, tá, Bruno? Para a gente poder entender. Na aula passada, nós vimos, inclusive, tá, veja só, nós vamos aqui fazer uma breve interpretação, tá? Então nós temos aqui nós temos aqui t e x, tá? X em função de t, é uma função de t, tá? Então, com essa... E nós vamos ter um gráfico aqui. Então, o gráfico, tá, para quem lembra da aula passada, nós vamos ter um gráfico aqui. Um gráfico qualquer. Não me preocupei muito com isso, não. Então, vamos lá. Se nós temos aqui dois pontos, né, que nós podemos considerar. Deixa eu só copiar primeiro, porque depois eu vou precisar de novo desses dados. Bom, então aqui nós temos o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, né? Opa, preto não. Porque a função já está, então depois vai ficar difícil da gente poder enxergar. Vamos lá. Entre A e B, eu posso fazer o seguinte aqui, tá? Tendo A e B, esses dois pontos que nós identificamos no gráfico, para nos auxiliar, eu venho aqui e faço uma construção de tal forma que aqui nós temos ΔX e aqui nós temos ΔT. E aqui nós temos um ângulo alfa. Nós vamos chamar de alfa AB, ΔT AB e ΔX AB, tá?
A tangente de alfa, nesse caso, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá certo? Tudo bem? Então tá. Só que, veja só, há uma imprecisão muito grande no cálculo do comportamento da função. Então a função aqui, essa reta azul, não permite que a gente tenha uma precisão muito grande, muito boa, para fazer o estudo dessa função. Então nós vamos propor, vamos fazer uma construção, tá? De tal forma que Peraí, deixa eu ver se eu consigo puxar para cá, tá? Então agora nós vamos fazer uma construção de tal forma que nós vamos ter ainda os pontos A e B, mas agora nós vamos propor colocar outros pontos. Vou colocar um outro ponto aqui C, outro ponto aqui D, um ponto E, né? E perceba o que está acontecendo aqui. Nós temos aqui o ponto A, o ponto E, o ponto C, o ponto D e o ponto B. Então, nós temos aqui uma reta entre A e E, entre A e C, entre A e D e entre A e B. E podemos ter muitas outras. Cada uma delas tem um coeficiente angular diferente. Cada uma delas tem uma inclinação diferente. Cada uma delas nos dá um resultado diferente. Porém, o que nós podemos fazer? Ao invés de fazer isso, nós podemos fazer o seguinte: eu vou de A até E, de E até B, até C, de C até D e de D até B. Então veja que agora a representação em vermelho nos permite um estudo mais preciso do que o em azul. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Ok? Então, agora nós vamos então verificar o que está acontecendo. Qual que é a nossa proposta? A proposta que nós temos é esse intervalo aqui, é o ΔT a E. Esse intervalo maior aqui é AC. Esse outro aqui, ΔT AD. Esse outro aqui, ΔT AB. Então, vamos percebendo que a precisão aumenta quanto menor for o ΔT. Então, uma coisa que nós podemos fazer, e que nós vamos fazer, veja, que nós temos o alfa AB, tangente de alfa AB, que vai ser ΔX AB dividido por ΔT AB. Me dá uma precisão. Aí eu venho e faço tangente de alfa AD igual a ΔX AD dividido por ΔT AD. E assim por diante, até chegar em tangente de alfa AE igual a ΔX AE dividido por ΔT AE. Então, quando nós estamos fazendo isso, veja que o ΔT ele está diminuindo. Eu vou chegar num ponto em que o ΔT vai ficar tão pequeno que eu vou ter uma tangente de alfa igual ao limite de ΔT tendendo a zero de ΔX sobre ΔT. O que significa esse limite?
esse limite representa que nós vamos ter uma reta. Espera aí. Significa que nós vamos ter uma reta tangente à função no ponto. Então a gente consegue mapear a função ponto a ponto. Então, no ponto A eu tenho uma tangente, no ponto E eu tenho outra tangente, no ponto C eu tenho outra tangente, e assim por diante, de tal forma que a gente consegue mapear todos os pontos da função. Tá? Quando nós fazemos o limite de ΔT tendendo a zero, nós temos a derivada. Tá? Então a derivada é o limite de ΔX sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Seria um jeito mais preciso, não de traçar uma curva, Bruno, mas um jeito mais preciso de estudar o comportamento da curva. Tá? Isso seria para estudar o comportamento da curva e não traçar ela. Uma vez que ela está traçada, a gente consegue fazer. Agora, nas notas de aula lá, tem uma lista de exercício que é justamente isso que você está falando, Bruno. É um jeito mais preciso de traçar uma curva. Então veja que você também consegue fazer o inverso. Então você consegue investigar, estudar o comportamento de uma curva pelas derivadas, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Ou os exercícios que estão lá no AVA, que é justamente para você construir a curva, né, construir o gráfico da função usando derivadas, de uma forma muito mais precisa. Tá? Pessoal, aqui nós não vamos estudar... Eu não estou preocupado com a definição de derivada, definição de integral, etc. Isso vocês vão ver em cálculo. Os conceitos vocês vão ver em cálculo. Aqui nós vamos operar com integral e derivada. Tá? Então, para todos os efeitos, nós vamos trabalhar com funções polinomiais. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu também já trouxe para vocês, mas agora nós vamos tratar na segunda-feira, mas agora nós vamos tratar com um pouquinho mais de cautela, um pouco mais de tranquilidade, tá? Uma função polinomial, numa função polinomial, cada um dos membros, ele pode ser escrito como AT elevado a N, tá? Onde o A pertence aos reais e o N pertence aos naturais, tá? O A com exceção do zero e o N aos números naturais. Nós podemos também eliminar o zero aqui, tá? Mas não há necessidade, tá? Para ser uma função polinomial, não precisa. Bom, então vamos ver primeiro a derivada. Tá? Então primeiro vamos ver a derivada. No caso da derivada, há uma fórmula, uma expressão que representa a derivada de polinômios. A derivada de polinômios, ela vai ser da seguinte forma: AN vezes T elevado a N menos 1. Isso é uma coisa que vocês vão ver em cálculo, tá? Eu só estou mostrando para vocês aqui como operar. Então, dada uma função, f de t igual a at elevado a n, se ela for polinomial, então tem que ser polinômio. Se ela for polinomial, então a derivada da função com relação ao tempo vai ser escrita dessa forma que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Eu vou dar exemplos também. Então, vamos supor que a função seja 3t elevado a 4. Se a função for 3t elevado a 4, então nesse caso aqui, o a é 3 e o n é 4.
Vamos pegar outra função. F de t igual a 4 mais 5t ao cubo, tá? O primeiro termo, o 4, pode ser escrito como 4t elevado a zero. Vocês concordam? Todo número elevado a zero é 1, exceto o zero. 0 elevado a zero é uma indeterminação. Mas qualquer número elevado a zero é zero. Concordam? Beleza. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter nós temos dois... Cadê? Aqui. Nós temos dois membros. Então, o primeiro membro, A igual a 4 e N é igual a 0. O segundo membro, A igual a 5 e N é igual a 3. Tá? Vamos escrever uma outra expressão aqui. Então, essa primeira expressão, ela é uma expressão polinomial. Segunda expressão é também uma expressão polinomial. Aí a gente escreve f de t igual a 8 sobre t à sétima menos 2 vezes t, vezes a raiz quinta de t ao cubo, tá? Então nós podemos ver que no primeiro caso, o A é igual a 8 e o N é menos 7. Portanto, o N não pertence aos números naturais. Então, não representa uma função polinomial. No segundo, nós temos o A igual a menos 2. Veja que nós vamos escrever, Bruno, o 8 sobre t elevado a 7 é 8 vezes t elevado a menos 7. Que nós temos que escrever dessa forma aqui, né? A vezes t elevado a n. Então, para escrever a vezes t elevado a n, nós precisamos escrever desse jeito aqui, tá? Ok? Entendeu, né? Beleza. Então, o A, no segundo membro, o A vai ser menos 2, tá? Menos, vem daqui, menos 2. E o N vai ser 3 dividido por 5, que também não pertence aos números naturais. Então, portanto, o que aconteceu aqui é que nós também não temos esse segundo membro como polinômio. Mas e se fosse um polinômio? Não importa. O primeiro não é, a função já não é polinomial, tá? Então, essa função não é polinomial. Nós não vamos trabalhar com ela. Nós vamos trabalhar com a primeira, do primeiro tipo, com o segundo tipo, mas com essa do terceiro tipo nós não vamos trabalhar. Por quê? Porque essa expressão da derivada só vale para funções que respeitam essa forma. Se não respeitar essa forma, então não vale. Tá certo? Então vamos fazer um exemplo agora. Tá? Então vamos lá. Nós sabemos que f de t, nós só vamos trabalhar com tipo polinomial, então é t elevado a n, e a derivada da função vai ser a n vezes t elevado a n menos 1. Tá? Bom, nós sabemos que, dada a velocidade, para obter aceleração, nós precisamos
derivar, tá? Então, uma vez que dada a velocidade, nós precisamos derivar pela própria definição de aceleração, que é dv/dt. Então, vamos lá. Nós temos uma função que é v de t igual a 8t à quinta mais 4t. Tá? Essa é a função. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Eu vou colocar aqui. Aqui. Vou colocar 12t à quinta, tá? Então, é um exemplo. Dado que velocidade é isso, então determine a em função do tempo, tá? Então veja, nós temos a velocidade e vamos determinar a aceleração. Tá? Então, resolução. Então, na resolução, como é que nós vamos fazer? Nós vamos considerar esse esquema aqui, ó. Se nós temos V, nós vamos derivar para determinar A. Certo? Então, uma vez que V de t é igual a 12t à quinta mais 4t, então nós vamos ter aqui, no primeiro membro, A igual a 12, N é igual a 5. No segundo, A igual a 4, N igual a 1. Porque aqui T é igual a T elevado a 1, tá? Então N vai ser 1. Bom, então, uma vez que nós temos isso, nós vamos aplicar uma certa propriedade, que é, se nós temos dois termos, nós vamos fazer a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo. Desculpa. A derivada do primeiro mais a derivada do segundo. O que acontece é que df dt vai ser igual a derivada temporal do primeiro membro, 12t a 5, mais do segundo membro. E aqui nós vamos aplicar a propriedade das derivadas, que é a distributiva. Tá? Então nós vamos escrever como sendo derivada de f com relação a t vai ser d dt, que não é fração, tá? 12t elevado a 5 mais d dt de 4t, tá? Então essa vai ser a forma que nós vamos aplicar aqui. Então aplicando essa forma, então nós vamos dar continuidade, sabendo que o A é 12 e o N é 5 para o primeiro, e A igual a 4 e N igual a 1 para o segundo. Então nós vamos ter que a aceleração, portanto, já que é a derivada, vai ser, para o primeiro termo, vai ser A igual a 12 vezes N vezes T elevado a N menos 1. Certo? Mas, no segundo, vai ser 4 vezes N vezes T elevado a N menos 1. Então, a A vai ser 60T elevado a 4 mais 4T elevado a 1. 1 menos 1 é 0. T elevado a 0 é 1. Então, vai ser 60T a quarta mais 4. Então, vai ser 60T a quarta mais 4. Então, qual vai ser a aceleração? Que foi a pergunta que ele fez. Determine a aceleração em função do tempo. Que vai ser 60T a quarta mais 4. Certo?
Gente, alguma pergunta? Vocês entenderam o procedimento? Calma, Bruno. Não, não tem. Vamos tirar essas cabeças desse monstro aí. Não tem monstro de 7 cabeças, não. Por enquanto tem. Vamos tirar. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Não, Michael, nós vamos fazer uma derivada só. Observa aqui, a aceleração é igual à primeira derivada da velocidade. A aceleração é a segunda derivada da posição, mas nós não temos a posição aqui. Nós estamos trabalhando só com a velocidade, tá? Dada a velocidade, determine a aceleração. Então é uma derivada, uma derivação só. Bruno, qual que é a dúvida? As condições de A e de N, tá? O A, ele pertence aos reais, então ele pode ser qualquer valor real. E o N, ele tem que ser números entre zero, tem que ser números inteiros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Não pode ser negativo. E nós não vamos trabalhar com zero também não. Eventualmente nós podemos usar zero, mas não é um número legal para o N não, tá? Para derivação. E depois eu mostro por que não é legal trabalhar com zero. Do V derivado em A, não, a gente usa assim, da derivada de V com relação a T. Então vamos lá. É aqui que você fala, Bruno? Aqui? Aqui? Tá. Lembra o seguinte, vamos, deixa eu colocar uma página aqui, tá? Vamos fazer o seguinte. As definições que nós temos, né? Nós temos as grandezas cinemáticas são x, v e a. Tá certo? Então, nós estamos usando essa daqui. Por quê? Porque o exercício nos forneceu V e pede A. Se ele dá V e pede A, então nós vamos derivar. Então, deriva V com relação a T e tem A. Tá certo? Então, nós temos aqui, portanto, a relação que nós queremos. Vamos para o anterior. Você entendeu isso? Tá. Então, o que acontece? Dado V, a gente deriva para obter A. Tá aqui. Então, o que acontece? Velocidade foi dada. 12t à quinta mais 4t. Determine A em função de t. Então, vamos para o cálculo. Nós temos aqui a expressão da velocidade. Identificamos A e N para cada um dos membros e aplicamos essa expressão matemática aqui, da derivada de polinômio.
df dt igual a vezes n vezes t elevado a n menos 1. Então, para cada membro, nós fazemos isso. Então, nós temos aqui o primeiro membro e o segundo membro. Tá? Então, esses dois membros, para cada um deles, nós fazemos isso. E ao aplicar a derivada em cada um dos membros, nós vamos aplicar, na verdade, essa expressão matemática aqui da derivada para cada um dos membros. Sim, é a derivada de v com relação a t. Tá? Por quê? Porque aqui nós vamos considerar que se nós temos v, então a é igual a dv dt. Então não. Como a é igual a dv dt, então a gente faz a derivada, que é essa expressão aqui, ó. Veja que nós trocamos o f pelo v. Por quê? Porque a função que nós temos para derivar é v. E df dt é a derivada da velocidade com relação ao tempo, que é a. Então, como é que fica? A igual a dv dt. A igual a dv dt. Tá certo? Aplicando, então, essa expressão para cada um dos membros, a gente chega nessa expressão aqui. Tudo bem, gente? Ficou mais claro? Beleza. Então, já que ficou mais claro, agora a gente vai para frente. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar novamente a expressão que a gente tinha, que é a expressão do polinômio. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Tá aqui. Agora também eu vou pegar essa expressão aqui. Vou precisar dela. E agora nós vamos dado que a aceleração em função do tempo é essa expressão, determine v de t. Tá? Então, lembra que a aceleração é dv dt. Dada a velocidade, se nós quisermos determinar a aceleração, a gente deriva. Então, isso nós já fizemos. Mas nós não temos a velocidade, nós temos a aceleração e queremos a velocidade. Então, a gente faz a operação inversa, que é a integral. Tá? Então, assim como para a derivada nós temos uma relação, né, uma expressão matemática, para a integral também nós temos. Então, a integral de f de t dt vai ser a elevado a n mais 1 vezes t elevado a n mais 1. Tá? Então nós temos aí a expressão matemática para integral. Então vamos à resolução. A resolução agora, para a resolução agora nós temos que a de t é
60t a quarta mais 4, tá? Repara, aqui, A é igual a 60, N é igual a 4 no primeiro termo. No segundo termo, A é igual a 4 e N é igual a 0. Aqui tem T elevado a 0. Por quê? Porque T elevado a 0 é 1 desde que o T não seja 0, tá? Então, T elevado a 0 é 1. Então, aqui vai ficar 60t a quarta mais 4t elevado a 0. Então, nós temos o A e o N para cada um dos membros. Veja que se A é igual a dv dt, então V é igual a integral de A dt, que é a expressão, é a operação inversa. A operação inversa da derivada é a integral. Então, nós temos V de t igual a integral de A de t dt. Por enquanto, eu vou fazer a integral, como é que fala? Integral indefinida, e depois eu vou começar a definir essas integrais ao longo do tempo. Tá? Então, aplicando essa expressão, nós vamos ter V de t como sendo a integral de 60t a quarta dt mais a integral de 4 dt. Por quê? Porque vale a distributiva. Aqui nós vamos ter a integral de 60t a quarta mais 4 dt. Então, como vale a distributiva, tá? Então, primeiro você faz um e depois você faz outro. Vale a distributiva. Bom, então, agora nós vamos aplicar, deixa eu só elevar um pouquinho aqui essas coisas aqui, porque senão não... Aqui. Tá. Então nós vamos ter o seguinte. Opa. V de t vai ser A dividido por N mais 1 vezes T elevado a N mais 1. Mais A dividido por N mais 1 vezes T elevado a N mais 1. Então, V de T vai ser igual a 12 T a quinta mais 4T. Essa, portanto, é a velocidade em função do tempo quando a aceleração for 60t a quarta mais 4. E aqui, deixa eu só pegar esse valor aqui, só para a gente comparar. Tá? Opa, não é esse que eu queria. Esse aqui. Veja que o enunciado do exercício anterior era: dada a velocidade, determine a aceleração. Eu peguei a mesma aceleração que nós obtivemos no exercício anterior e pedi para determinar a velocidade em função do tempo. Quando nós fizemos isso, nós obtivemos o mesmo resultado anterior, tá? O mesmo resultado do enunciado anterior. Por quê? Porque a integral é a operação inversa da derivada.
nós aplicamos a derivada na função velocidade, achamos a aceleração e ao aplicar a integral na aceleração, determinamos a mesma função velocidade. Tá? Pessoal, alguma dúvida nesse procedimento? Ok, Pedro. O que você não compreendeu, Maicon? Diz para nós aonde que você parou de compreender. Ah, tá. Beleza. Tá certo. Então, nas notas de aula, nós vamos ter... nas notas de aula, eu vou deixar alguns exercícios, tá, propostos para vocês fazerem. E segunda-feira a gente vem e tira as dúvidas de vocês sobre esses exercícios. É muito importante vocês fazerem esses exercícios, porque na segunda-feira provavelmente a gente começa já a fazer a interpretação de sistemas físicos, né? Daí a gente usa a matemática para poder fazer a interpretação de sistemas físicos. Por enquanto a gente tem trabalhado com sistemas físicos, com as leis de Newton. Agora entrando em cinemática, a gente está olhando cinemática, mas usando as ferramentas matemáticas também, tá? Agora, nós vamos voltar para os sistemas físicos, para a interpretação dos sistemas físicos usando derivadas integrais. Bom, então, lá no AVA tem lista de exercícios para vocês. Tem também como é que fala? Tem as listas de exercício. E eu vou deixar nas notas de aula de hoje também o que vocês precisam para poder trabalhar tudo isso aí, tá? Que nós vimos hoje. Alguma coisa, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? A Isamara pergunta se com o conhecimento de hoje já dá para fazer aquela lista de derivadas integrais no AVA. Já sim. Tem uma indicação de vídeos que são exclusivamente sobre derivadas integrais. Vocês podem também assistir lá. Mas com essa aula de hoje, você já tem plenas condições de fazer aquelas, inclusive de gráficos, tá? Então, já temos um monitor. A gente só estava esperando porque segunda-feira à tarde que saiu o resultado, né? Eu acho que foi segunda-feira à tarde, que pelo menos eu vi o resultado só segunda-feira à tarde. Então a gente já está fazendo o cadastramento dele na Proed. Assim que tiver tudo pronto, ele vem falar com vocês, tá? Na aula. Daí na aula ele já coloca, aí vocês já programam com ele, já conversam com ele, já vê quais são os meios de comunicação, etc, tá? Vai ter monitor sim. Agora, é mais importante do que procurar um monitor, é vocês mesmos buscarem os conhecimentos por vocês, porque com o que a gente trabalha em aula, vocês já têm plenas condições de se desenvolverem, de poder cada dia ficarem mais, conhecer melhor sobre os assuntos, tá?
Então, por isso que eu falo para vocês, é inevitável. Vocês precisam ir lá no AVA, fazer aquela lista, entender aquela lista para poder a gente dar continuidade. Na semana que vem, provavelmente a gente já vai trabalhar com cinemática bidimensional, tá? Não na segunda-feira, na quarta-feira provavelmente. Vai depender, claro, de como nós vamos progredir na segunda-feira. Aí dependendo, na quarta-feira a gente vai para cinemática bidimensional. Senão a gente deixa para a próxima, para outra segunda, né? Tá certo? Então, o monitor é bom porque a linguagem dele é muito próxima de vocês, né? Então, facilita bastante mesmo, em algumas questõezinhas assim. Claro que o conhecimento mais específico, o conhecimento mais aprofundado, né? Ele não vai conseguir tirar de vocês e muitas coisas assim ele pode não saber e tal. Aí vocês vêm para mim. Mas esse primeiro contato com o monitor é muito bom mesmo. Muito bom. Tá? Eu vou parar de gravar e eu volto aqui para falar com vocês, tá? Então é isso. Um beijo no coração de todos. Eu no meu cafofo aqui, você aí na sua casa ou no seu local de trabalho. Se cuide, nós estamos em meio da pandemia, tá? O Cuiabá tá bastante sério. Então, um beijo no coração. Nos vemos depois.